Momento de oração. Pai eterno e bendito, nesta hora eu quero apresentar diante do Senhor, ó Deus querido, mais esta lição, esse quarto trimestre de 2017, que o Senhor esteja abençoando por intermédio do Teu Espírito Santo e que assim como foi o terceiro trimestre, ó Pai, possa também ser esse quarto trimestre. Abençoa cada irmão, cada um que está ligadinho, Pai, no canal, no programa, na Escola Bíblica Dominical. Traga-nos conhecimento e entendimento da Tua Palavra, é o que eu te peço em nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez estou aqui e nesta oportunidade, iniciando aí o quarto trimestre de 2017, para comentar mais uma lição das lições bíblicas da Editora Betel. A proposta da Editora Betel para esse trimestre é as doutrinas fundamentais da Igreja de Cristo, o legado da Reforma Protestante e a importância de perseverar no ensino dos apóstolos. A nossa primeira lição fala: o Deus Todo-Poderoso se revela. O nosso texto de referência se encontra em Salmos 19, versículo de 1 ao versículo 5 e o versículo 7. Como costumamos fazer no decorrer dos pontos e itens, dentro do possível, nós vamos aí lembrando os irmãos a respeito dos nossos objetivos. A nossa introdução nos fala: como cristãos, aceitamos a verdade da existência de Deus, não como uma fé cega, mas como uma fé alicerçada nas Sagradas Escrituras, na natureza e em sua revelação pessoal. Romanos capítulo 1 e o versículo 19. Para esse primeiro ponto, nós temos como objetivo discorrer acerca da existência de Deus, da criação e da fé. Como nós vimos aqui a nossa introdução já começa a falar a respeito disso. Nosso primeiro ponto fala realmente a respeito da existência de Deus. A fé na existência de Deus é o ponto inicial para o estudo da presente lição. Hebreus 11:6. Alguns querem provas mais exatas, outros descreem totalmente, como os ateus. Mas nós, cristãos, não temos dúvida alguma, porque temos as Sagradas Escrituras como alicerce. O nosso primeiro item vai falar a respeito da criação, testemunha a existência de Deus. Bom, meu querido, aqui nós podemos ver que a existência de Deus, ela não pode ser refutada. As Sagradas Escrituras diz que temos que aceitar pela fé o fato da existência de Deus. É o que Romanos capítulo 11, o versículo 6 diz, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Então, se Deus assim desejasse, Ele poderia simplesmente aparecer e provar para o mundo inteiro que Ele existia. Mas se Ele fizesse isso, não haveria necessidade da fé. Foi o que Jesus disse a Tomé no João 20, 29, porque me viu, você creu. Felizes os que não viram e creram. Aqui, meu amado, aqui não equivale que não há provas de que Deus exista. Não é isso que Jesus está querendo dizer. Nós aprendemos aí que a própria Bíblia, ela prova a existência de Deus. Tanto é que o nosso texto de referência
Salmos 19 já mostra para nós a questão da existência de Deus, né? Quando nós paramos para observar, por exemplo, o universo, nós conseguimos ver não só que Deus existe, mas nós observamos também a grandeza deste Deus. E existe muitos outros N passagens bíblicas, né, argumentando e provando a existência de Deus. Por exemplo, a Eclesiastes capítulo 3 e o versículo 11 diz que o simples fato de você ter dentro de você um coração pulsando prova a existência de Deus, porque lá vai dizer que Deus pôs o coração no homem. E como eu disse, existe este e muitos outros argumentos que a Bíblia, através de versículos, traz para nós, mostrando que Deus verdadeiramente ele existe. Fora os argumentos bíblicos, nós temos aí argumentos teológicos, argumento lógico, que é o mesmo argumento cosmológico, e ainda temos os argumentos morais. Então, todos esses argumentos provam a existência de Deus. Existe os que não querem acreditar em Deus, sim, existe, mas fazer o quê, né? É eles e Deus. A existência de Deus é bíblica, querido. Não tem para onde correr. É um fato concreto. Mas como nos disse aqui o nosso comentarista, é necessário a fé. Então, meu amado, se não for pela Bíblia, não adianta. Não vai se crer realmente. E para crer pela Bíblia, é como Paulo diz em Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé vem e vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, se precisamos crer em Cristo, em Deus, na existência de Deus pela fé, nós precisamos estar ouvindo a palavra de Deus, pois ela é a promotora de fé em nós. O segundo item vai nos falar a respeito de Deus, que Deus é autoexistente. Aqui nesse segundo item, Deus sempre foi. Ele desde sempre existiu. Ele é. Ele não precisa de nada para ser o que é. Ele é eterno. Ele tem em si o poder de ser. E isso é o que se subentende desta ideia de autoexistência. E uma vez bem compreendido, este conceito torna-se para nós algo sublime e maravilhoso. Não conheço nada que se compare a isso. Toda a nossa estrutura, ela é criada e depende de um Criador. Para nós seres humanos é impossível a autoexistência, mas para Deus, como Ele mesmo disse, todas as coisas lhe são possíveis. E novamente digo, para isso entrar na nossa mente e nós podermos entender, necessário se faz ter fé. E a fé vem pela palavra de Deus, pelo ouvirmos a palavra de Deus. Então é indispensável que nós vivamos refletindo, estudando, analisando as Santas Escrituras, porque ela nos fala desse Deus que é autoexistente. O item 3 vai falar: Deus criou tudo sem ser criado. Aqui nós aprendemos que Deus criou, mas não é criado. Ele é criador, mas não teve um criador. Esta é uma velha incógnita que permeia pela cabeça dos seres humanos no decorrer dos séculos. Quem criou Deus?
Gênesis capítulo 1 e o versículo 1 nos dá uma resposta. No princípio criou Deus. O que nós vemos aqui, querido? Qual é a revelação que nós temos aqui? Deus, Ele é antes do tempo. Aliás, foi Deus quem criou o tempo. 1 Coríntios 2,7, Timóteo 1,9, Tito 1,2, Judas 1,25 são versículos que vai falar nessa expressão, tempo, século, falando a respeito da existência de Deus antes que o tempo fosse criado. Deus criou o tempo e junto com o tempo Ele criou o universo. Somente Deus, querido, tem o poder de, do nada, criar algo e deste algo criar outro algo. Somente Deus cria do que não existe. E daquilo que Ele criou, Ele faz outra criação. Somente Deus cria do que já criou. Por isso que Ele é Deus. É como vai dizer o nosso comentarista aqui, Ele cria pelo poder da sua palavra, Hebreus 11:3. E a partir daquilo que Ele mesmo criou, Isaías 43:7, Deus não precisa de molde, nem tampouco de matéria-prima. Por isso, Ele é Deus e tão inexplicável assim. O ponto 2 vai nos falar a respeito da natureza de Deus. Deus vai além do limite que imaginamos como seres humanos. Por este motivo, não é possível defini-lo. Todavia, podemos conhecê-lo, principalmente alicerçados naquilo que Ele mesmo nos revelou nas Sagradas Escrituras. O ponto 2 aqui, meu querido, está nos mostrando que a Bíblia nos revela que a natureza de Deus, ela é essencialmente espiritual. Como vai nos dizer aí o primeiro item, Deus é espírito. Ele é composto de amor, benignidade, longanimidade, santidade, justiça e misericórdia. Como espírito, Deus não pode ser dividido. Como espírito, Deus é infalível e intangível. Deus, Ele nunca foi visto por ninguém. Deus, Ele é infinito quanto ao tempo e ao espaço. Nós, matéria, somos limitados ao tempo e ao espaço. Mas Deus, Ele é eterno e onipotente. Deus é independente e imutável. Tudo que é material, ele pode ser dividido, somado e diminuído. Mas Deus é imutável. Deus é perfeito. E para compreendermos a Deus, nós precisamos de discernimento espiritual. Mais uma vez, a Bíblia entra em ação. É como vai dizer o nosso comentarista, Deus não tem corpo, é espírito, e neste caso só pode ser discernido e compreendido espiritualmente. 1 Coríntios capítulo 2 e o versículo 14 e o versículo 15. O nosso item 2 diz que Deus é bom. Aqui ele nos mostra outra característica da natureza de Deus. Afirmar que Deus é bom foge do jargão que nós falamos por falar. Deus é bom. É muito mais profundo, meu querido. É mais do que a teologia nos ensina, e por essa natureza divina, Deus não pode ser outra coisa.
Deus, Ele é a própria bondade. E pensar, meu querido, em um Deus bom é ver um Deus que mesmo eu estando errado, Ele não desiste de mim. Ele vai tentar me recuperar. Ele vai tentar até o último instante me trazer de volta para o seu regaço. Ele não abre mão de mim. A bondade de Deus, ela foge do raciocínio humano. Quando eu penso neste Deus, um Deus bom, eu consigo ver um Deus justo, um Deus amoroso, um Deus compassivo, um Deus que luta por mim até o último respirar dos meus pulmões, até a última batida do meu coração. Ele jamais abre mão de mim. O que você acredita sobre Deus ou sobre este Deus bom afetará todo o aspecto da sua vida, do modo e da maneira como você pensa a respeito dele. O modo e a maneira como você ora determina o que você pensa de Deus. Acredite, Deus quer te atender. Deus ainda cura, Deus ainda salva, Deus ainda liberta. Deus é bom e jamais abre mão de você. O item 3 vai falar a respeito de outro aspecto da natureza divina. Deus é fiel. O que isso quer dizer para mim e para você, meu querido? Que nós podemos confiar em Deus, pois Ele é fiel. Deus não mente, diz as Escrituras. Deus, Ele não volta atrás. Deus sempre cumpre o que diz, o que promete. Deus mantém a sua fidelidade. Ele se revela fiel aos fiéis. E aos infiéis, como diz em Timóteo, a Bíblia não diz que ele vai continuar fiel, mas a Bíblia diz que ele não pode negar a sua natureza. Deus, ele é fiel em tudo o que faz. O que isso significa? É como vai dizer aqui o nosso comentarista, o significado da palavra fidelidade associado ao caráter de Deus deve ser entendido como a qualidade de fiel, que por sua vez significa digno de fé, ou seja, digno da nossa fé, leal, honrado, infalível, seguro, pontual, exato, verídico. Em outras palavras, Deus é digno da nossa fé e da nossa lealdade, pois Ele é infalível, seguro, pontual, exato e verdadeiro. Deus não pode negar a sua própria natureza. Por isso, Deus é fiel. O nosso ponto 3 vai falar sobre outro aspecto, um dos mais importantes do caráter da natureza divina, que é o amor. A nossa verdade prática fala uma coisa muito interessante. Deus é espírito perfeitamente bom, que em santo amor, que nós vamos ver agora, cria, sustenta e dirige o universo. O nosso terceiro objetivo para esse terceiro ponto é apresentar as características do amor divino e como ele é doado.
O Deus Todo-Poderoso, meu querido, Ele se revelou em seu amor a nós. O amor de Deus enviou o seu bem mais precioso, que era seu Filho, o nosso amado Jesus Cristo. O nosso primeiro item fala sobre o significado do amor de Deus. Bom, creio que qualquer palavra ou frase que alguém, por mais sábio e entendido que seja, possa colocar para expressar o amor divino, não chega perto realmente do que é o amor de Deus. Pois quando eu falo do amor de Deus, eu creio estar falando do próprio Deus. Ainda que isso seja muito profundo para a pequena capacidade mental que eu tenha de discernir de uma maneira bem mais profunda este amor. Creio que quando falo do amor de Deus, eu estou falando do próprio Deus personificado. Quando falo do amor de Deus, é como diz o nosso comentarista, eu falo da própria essência do Eterno. Eu falo da característica de Deus. Eu falo da sua natureza. Pois Deus é amor. E como vai dizer o nosso item 2, Ele é um amor que se doa, que se doou por toda a humanidade. O amor de Deus, Ele nos ensina a doar. O amor de Deus é um atributo, é um fruto ou um dom, como queira. Porque dessas três formas ele foi apresentado a nós. O amor de Deus, querido, ele nos ensina a sermos bons, a sermos compreensivos, a sermos recíprocos, a sermos leais, a sermos fiéis, a sermos verdadeiros. Se o amor de Deus verdadeiramente está derramado em nossos corações, então com certeza irão olhar para nós e identificar Deus em nós. Por amar, Deus deu o que tinha de melhor pela humanidade, o seu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador Jesus. E diga-se de passagem, meu querido, quando a humanidade estava como inimiga de Deus, Ele nos amou primeiro, como vai dizer a palavra de Deus, que nós somos identificados como seus discípulos se amarmos uns aos outros. O terceiro item vai nos falar que Deus, o Todo-Poderoso, se revela a nós como um amor que corrige. Bem, graças a Deus que é Deus que nos corrige. É como diz o salmista, quando foi colocado para Davi, aliás, quando o profeta foi até Davi e colocou para Davi com a opção que ele gostaria, se ele queria cair na mão do homem, na mão de Deus, ou vir castigo, Davi preferiu cair na mão de Deus, porque sabia que Deus é misericordioso até na hora de corrigir. É como um pai. Deus corrige como um pai. Um pai não corrige seu filho para destruí-lo, para matá-lo, para acabar com ele, não. Um pai corrige o seu filho sempre no intuito de ensiná-lo, de corrigi-lo, para que ele cresça, para que ele desenvolva, para que ele chegue no patamar de ser pelo menos parecido com o seu pai, ou de pelo menos seguir os passos do seu pai.
A correção de Deus é exatamente essa. Deus nos corrige por amor, meu querido. E com amor, para nós chegarmos à estatura de varão perfeito. Deus tem nos corrigido para que nós possamos então chegarmos ao ponto de quando Ele enviar o seu Filho à terra, nós estejamos preparados para irmos e passarmos a eternidade com Ele. Então, Deus nos corrige com amor e por amor. É como vai dizer o nosso comentarista aqui: como um pai que ama o seu filho, Deus nos corrige, nos intenta de nos prevenir contra erros. 1 Coríntios 11:32. Deus nos ensina que o amor também implica em correção e o contrário disso não é amor. Pois quem ama se importa. Deus sempre está à nossa frente. E quando intervém, tirando algo ou nos impedindo de avançar, com certeza é para o nosso bem, mesmo que os primeiros nos cause, mesmo que ao princípio nos cause dores e tristeza. Jó 5:17, Romanos 8:28. De acordo com Sheldon, a correção e responsabilidade recebida do Senhor Deus produz vantagens futuras na maturidade, alcançadas pelo cristão. É certo que a filiação divina inclui provação. Hebreus 12:8, Atos 14:22. Quem não é filho de Deus não recebe disciplina dele. Hebreus 12:7. Amém? A nossa conclusão nos diz: embora a Bíblia não faça questão de provar a existência de Deus, não há como negar que Ele não existe. Quando olhamos para tudo o que está à nossa volta, inclusive nós mesmos, temos a certeza de que Deus é real, não um mito. Salmos 19, de 1 a 4. Amém? Que você deixe aí o seu joinha, que você comente, que você compartilhe. Amém? Se inscreva aí no nosso canal e aperte aí o sininho de notificação para você estar recebendo antecipadamente. Assim que postarmos a lição, você já está recebendo. Então se inscreva aí, abençoe o nosso canal e seja abençoado também em nome do Senhor Jesus. Até a próxima lição.